Então vamos lá, vamos dar início aqui à gravação da aula 9, parte um, certo? Então até agora a gente viu bastante coisa sobre programação em geral. Nós vimos usando a linguagem Python para exercitar, mas como eu falei desde o começo, a nossa ideia não era ensinar Python para vocês, apesar de que Python é uma linguagem legal, vale a pena você aprender, não era nosso objetivo que a gente soubesse ou aprendesse Python nessa disciplina. Nossa disciplina, a linguagem dela é C. Só que a gente tem que saber programar, legal e tal. E para a gente conseguir fazer um programa decente em C, demora um certo tempo. A gente vai ver algumas coisas hoje de por que isso daí acaba acontecendo, tá? Mas agora, a partir dessa aula, a gente vai começar a estudar C, tá bom? Primeira coisa, uma motivação, por que estudar C, tá bom? O Gabriel vai estar ajudando. Qual dos Gabriéis que está ajudando, afinal? Gabriel Henrique Brioto. Henrique. Então, o Gabriel vai ajudar a gente aqui nessa parte, tá? Então, primeira coisa, tem um artigo que foi publicado recentemente. Eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas eu posso depois colocar o link para vocês acessarem. É um artigo que fez um estudo sobre várias linguagens de programação recentes, atuais, feito agora, e eles compararam três coisas: o tempo, né, velocidade, que ele resolve alguns problemas, pegaram lá uns 10, 12 problemas meio clássicos e resolveu esses problemas em várias linguagens. E aí eles compararam o tempo que gastou para resolver o problema, a energia que foi gasta para resolver o problema, eles mediram a energia que foi gasta do começo até o final da resolução do problema e quanto de memória foi gasta nesse programa, certo? E aí ele comparou várias linguagens. E aí essas linguagens, elas foram comparadas, então, energia, tempo e memória. O que é interessante você observar, aqui o um quer dizer a linguagem que ganhou nessa categoria. Primeiro vamos pegar a categoria tempo. Olha a linguagem que ganhou na categoria tempo. Categoria tempo foi C, certo? C foi a linguagem mais rápida. Vocês estão achando, vocês viram Python aqui nessa lista de mais rápida? Bem, eu tenho que diminuir um pouquinho aqui. Ops, não é isso. Calma, calma lá, calma lá. Consegue. Tá lá, ó. Aqui, Python. Python, nessa comparação, não é sempre assim, obviamente, mas Python, nessa comparação, foi 70 vezes mais lento do que C, certo? Nós temos umas linguagens competitivas aqui. Rust, que eu nunca vi, nem sei como é que funciona, mas está na lista das linguagens que eu quero estudar um pouco. C++, Ada, Java. Java não foi nem tão ruim. Java no começo era muito, muito lento, muito ineficiente, mas hoje já não pode dizer que Java é tão ineficiente assim. Chapel eu não faço ideia do que seja. Go, Pascal. Pascal foi a minha primeira linguagem que eu aprendi a programar. Ocam, já programei também. C Sharp, nunca programei na vida, mas está aqui. Mas ele ainda está 3 vezes abaixo. Haskell, sempre ouvi falar que Haskell era mais eficiente, mas não está tanto assim. E aí vai. E aí começa a piorar. E aí vai piorando. JavaScript, PHP, Professor, Erlang. Diga. deu uma, foi de base. Deu uma travada legal agora. Isso Beleza. aqui ele caiu. Tranquilo, tranquilo. Nós temos aqui, olha, se você achar Python, Python está aqui 70 vezes mais lento do que C. Então nós temos esse monte de linguagens aqui na frente. Se você pegar, por exemplo, consumo de memória, C não é nem o campeão de consumo de memória. O campeão é Pascal, depois Go, mas assim, C está bem ali próximo. Python nem está tão ruim, está aqui, ó. Python vai estar em torno de. Cadê? Como é que soma esse negócio? Não sei. Aqui, o Python está em torno de quase 3 vezes mais memória do que Pascal, certo? Mas ainda assim é bem menos, gasta bastante, entendeu? Se você for ver consumo de energia, energia basicamente é tempo vezes a potência que é usada e tal. C também é eficiente e aqui nós temos Python aqui embaixo. Ruby, que eu gosto bastante, está aqui bem, perde pra caramba. Ó, Ruby perde para praticamente tudo em todo mundo aqui, ó, certo? Então é isso. Começa por aí, então. Dentre as linguagens, C é uma linguagem muito boa, ganha em tempo, ganha em eficiência, ganha em memória. Então, não é uma coisa que você pode falar, não, eu não vou querer aprender C porque eu vou viver de programar em Python. Pode, tudo bem, você vai resolver muita coisa em Python na sua vida, mas vai chegar uma hora que Python não vai ser o suficiente. Você não vai poder se dar o luxo.
Uma coisa que é 70 vezes mais lento quer dizer o seguinte: 70 vezes o quê? 70 vezes um segundo dá um minuto. Mas tudo bem, um minuto é chato, mas você pode esperar um minuto. Agora, 70 vezes uma hora dá 3 dias. Aí já começa a ficar complicado. 70 vezes um dia dá quase dá 2 meses e meio. Entendeu? Você não vai poder se dar o luxo de fazer isso, entendeu? Então, quer dizer, você tem que aprender algumas outras coisas que não vai dar conta de fazer com essas linguagens aí. Aqui do ladinho, não sei se você consegue ver, Gabriel, que tem do lado de cada um dessas linguagens aqui, ou não. Não sei se tá boa o suficiente Aqui tá meio difícil, mas acho que é C. Isso, tem um Czinho do lado do C aqui. C, C, C. Algumas tem V. Isso, algumas tem V. E algumas tem I. Certo? Tá. Certo. Veja que as campeões são C. Certo? Campeões são C. As que não são C, depois vem V, alguns V. E por fim, I. Ok? O que é essa classificação? C significa linguagem compilada. Nós vamos ver, provavelmente quinta-feira, o que significa uma linguagem ser compilada. V significa máquina virtual. É uma linguagem que ela roda numa máquina virtual. E I é uma linguagem interpretada. Ok? Então, basicamente, as campeões são as linguagens compiladas. Linguagens compiladas, elas tendem a ser mais rápidas, elas tendem a gastar menos energia e gastar menos memória. As linguagens que são com máquina virtual, elas podem até ter um desempenho bom, elas costumam ter alguns problemas, mas dá para ter um desempenho bom. Java, eu acho que é o campeão que conseguiu mostrar que dava para ser relativamente bom foi Java, que ninguém acreditava muito que iria resolver. Ela não era máquina virtual, ela era muito, muito lenta, e agora ela consegue ser relativamente rápida, ok? Mas ela paga um preço. E por fim, você tem as interpretadas. Python é uma linguagem interpretada, Ruby é uma linguagem interpretada, certo? JavaScript é uma linguagem interpretada. E ser interpretado é o que faz ele pagar esse preço maior. A gente hoje ainda não vai precisar se preocupar com isso, mas nas próximas aulas a gente vai entender a diferença entre ser interpretada e ser compilada. E basicamente isso explica muito da vantagem dessas linguagens aqui. A linguagem C, Rust, sei lá, C++ e tal, que são todas linguagens compiladas, elas ganham nesse quesito de tempo e de memória, tá bom? Então, quer dizer, parece que compilar ou aprender uma linguagem compilada tem lá as suas vantagens, né? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Outra coisa também, para a gente terminar essa gravação aqui, tem uma imagem que eu gosto bastante, essa daqui, ó. Opa, essa daqui. Eu tenho posters aqui, eu vou ampliar, provavelmente vocês não estão conseguindo enxergar muita coisa, mas eu vou ampliar para a gente ver em alguns pontos para entender. Essa daqui é a história das linguagens de programação. Então, vem a primeira linguagem de programação que surgiu, é Fortran aqui, tá vendo? Fortran em 54. Você me ajuda, Gabriel, se você não está conseguindo enxergar, se tá, para poder... Porque senão eu não vou conseguir arrumar, tá bom? Tá vendo Fortran aqui, tá ok? Eu consigo ver. Aí depois nós temos Fortran 1, Fortran 2, Fortran 3, Fortran 4 e tudo mais. Essas são várias versões de Fortran. Aí, se você ver, essa linha aqui é a linha do Fortran. Aí, olha, saiu um Algol aqui. Esse carinha que tem aqui embaixo, ó. Vou fazer isso, hein? Assim. Aqui, ó, nós temos o Algol. Aqui pra cá. Algol 60, Algol 68, certo? Aí aqui, olha, desse Algol tem uma linha aqui que saiu para Pascal, aqui em cima, tá? Eu coloco depois o link para isso aqui, ó. Pascal. Pascal é uma linguagem da década de 70. Ok? Tá, deixa eu só, como é que eu vou fazer? Ok. Aqui, ó, de Fortran, vocês estão vendo meu mouse aqui? Fortran, saiu uma linha que veio aqui para baixo, que é o Algol. Algol subiu uma linha que veio para cá. E aí surgiu uma linguagem chamada
CPL. Aqui, ó. Não é fácil isso. Isso aqui é o tipo de coisa que... Ó, CPL. CPL saiu de Algol. Então nós tínhamos Fortran, Fortran. Isso sair quer dizer o seguinte, quer dizer que a pessoa se inspirou na linguagem anterior para fazer a seguinte. Aí saiu aqui Algol, Algol 60. Aí foi para esse CPL aqui, certo? Aí, ó, CPL. De CPL saiu uma linguagem BCPL, certo? Em 67. Depois, em 69, eles fizeram uma linguagem baseada no BCPL, que foi a linguagem B. Eu provavelmente, desse BCPL aqui, saiu B, o cara deu uma abreviação, fez uma abreviação. Aí, 2 anos depois, saiu C. A linguagem C chama C porque ela foi baseada na linguagem B, certo? Ok, e aí nós vemos aqui, ó, começa em C, e aí vem C. Aí esse daqui é o C que a gente usa afinal. Não, é mais baseado, na verdade, nesse C aqui, que é o C. Eu não consigo falar o nome dos caras, mas esse K e esse R aqui é o nome dos dois autores que fizeram essa versão de C. E aí vem, olha, C tá vindo, aí começa a sair algumas derivações, Objective-C, Concurrent-C, vem ANSI-C, ANSI-C. O que a gente vai programar é muito mais parecido com ANSI-C do que com o anterior, mas na verdade você não tem nenhuma dificuldade em reconhecer o que o cara escreve lá na década de 70. Aí depois a gente vem aqui ISO-C, ISO-C 69, e aí é onde a gente vai estar trabalhando. A gente vai estar trabalhando com ISO 69 não, 99, o C99, certo? C99. C99, ele muito pouca diferença das outras coisas, mas as coisas tem coisa que a gente vai fazer. Cara que aprendeu a programar na década de 90, por exemplo, ele não usa algumas coisas que a gente vai usar, porque na época que ele aprendeu a programar não existia isso na linguagem C, não podia fazer isso na linguagem C, então ele não fazia. Mas, cara, é muito detalhezinho, é muito pouca coisa. No geral, ela é idêntica, tá? Existe também uma versão, acho que tem a C11 ou C14, alguma coisa assim, mas ela não nem aparece nesse gráfico aqui, porque ele não vai até isso. Isso aqui foi até 2005. O pessoal não atualizou. Eu não sei o gráfico deles aqui atualizado, entendeu? Mas é muito legal, na verdade, você vê essas derivações, de onde é que saiu. Aí o C++ saiu daí. Eu vou colocar o link para a figura no chat. Depois a gente coloca lá vamos colocar também lá no Disciplinas para vocês darem uma olhada, mas deem uma olhada na figura aí que vocês vão ver que é muito bacana. E aí, por último, é essa característica aqui, cara. Olha a quantidade de linguagens que surgiu, e isso daqui tá em 2004. Aqui, cara, eu não sei se já tinha Python. Eu não sei, tem um monte de linguagem que surgiu depois de 2004. E aí a pergunta que tem é por que tanta linguagem? Cara, é que fazer uma linguagem é tão legal. Você desenvolver uma linguagem é tão legal. Você tem que fazer uma disciplina chamada compiladores, você tem um monte de coisas que você tem que aprender. Fazer um compilador é interessante, entendeu? É uma coisa que é interessante de você fazer. E por isso a gente vai fazendo, sabe? Todo bom estudante um dia acaba querendo fazer uma linguagem e a maioria não serve para nada. Só eu fiz uma linguagem, deve ter feito 2, 3 linguagens, mas ninguém usa. Nem eu uso, para falar a verdade. Mas é legal de se fazer, é interessante. Costuma ser o programa mais difícil que você faz na sua vida, certo? Algumas dessas linguagens, elas vão para frente, elas dão fruto. Outras pessoas gostam, ela começa a ser útil, as pessoas começam a usar, cresce uma comunidade em volta e a linguagem vai para frente até começar a ter aí uma certa relevância na computação, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.